hoje, juntamente com a Universidade Brasileira, tem um campo pela frente, fruto desta condição política colocada pelo Brasil, por esta condição econômica colocada pelo Brasil. A gente tem que saber que agora nós somos protagonistas e temos que pensar nesta condição. Então, qual que é a possibilidade da psicologia brasileira, qual a possibilidade política da psicologia brasileira nas ações na América Latina, mas no planeta também. E, por fim, que isto tudo, o corolário dessa condição, é que nós temos que fazer isso no sentido da própria transformação do Brasil num país decente. Não dá para imaginar, o que eu estou chamando de um país decente, é um país sem miséria. Nós não podemos, é insuportável conviver com uma pessoa abaixo da linha da miséria. É insuportável. Nós não podemos falar em 20 milhões. 20 milhões de pessoas hoje que não têm o tanto de proteína necessário para se manter em pé. Então, isto é insuportável. Então, falar em compromisso social é falar em como nós vamos jogar na melhoria das condições do povo brasileiro. E aí, evidentemente, isso passa pelo que nós fazemos em sala de aula. Como é que nós melhoramos o ensino? Temos um problema. Eu vejo as corporações, eventualmente, discutindo a qualidade do ensino, da psicologia, da medicina, da farmácia, da biologia, da engenharia, e, em geral, fala assim, não, tem que fechar as faculdades. Vamos fechar as faculdades ruins. Só que nós temos 14% da população, que é a população em condições de entrar na universidade, 14% sentada dentro das universidades. Hoje há 30% de vagas ociosas nas universidades privadas. Nós precisamos colocar 30% para poder entrar neste jogo mundial. Como se faz isso? Evidentemente é uma política que já está posta, foi a privatização do ensino, não fomos nós que fizemos. O MEC diz que para criar uma universidade há um custo tamanho que dá para fazer uma hidrelétrica. Então não dá para fazer só uma universidade no país, porque o país precisa de hidrelétrica também. Então não vai ter ensino público gratuito para todos, não terá. Então como é que faz? Aí eu vou fechar as vagas existentes? Tenho que encontrar um critério, que seja um critério que melhore estas vagas. E para isso eu tenho que melhorar o ensino fundamental. Eu tenho que começar lá na base. Eu tenho que melhorar a condição dos professores do ensino fundamental. Eu preciso de psicólogos que saibam atuar no SUS. Não há compromisso social se eu não pensar na saúde da população brasileira. Eu tenho que pensar em psicólogos que atendam nos CRAS. Não há compromisso social sem psicólogos que saibam como atuar no serviço social, na assistência social neste país. Hoje são 20 mil psicólogos trabalhando no SUS, o maior empregador de psicólogos no Brasil. É pouco, é pouco. O SUS tem que chegar aí a uns 50 mil psicólogos. Os psicólogos estão preparados para isso? Esse é o compromisso social da psicologia. Finalizando, nós temos que compreender esta conjuntura internacional, temos que compreender a história brasileira, temos que compreender o desenvolvimento da economia brasileira, temos que compreender o campo social brasileiro, para pensar como se inclui aí a psicologia e daí pensar como nós definimos esse compromisso social. Portanto, compromisso social não é compromisso moral. Não é simplesmente a gente falar que a gente gosta dos pobres. Não é isso. Não é uma psicologia para os pobres. É uma psicologia para este país. É uma psicologia para fazer deste país uma nação. Obrigado. O problema é que eu falei 45 minutos, mas começou tarde.
Nós já temos um compromisso demais para assumir mais uma aqui na frente, né? É o seguinte, eu concordo plenamente com tudo que você falou, né? Eu acho que é uma concepção de formação que eu tenho, desde o princípio da minha formação, foi com compromisso social, foi com compromisso com o público, com a população, mas, ao mesmo tempo, atualmente, cada vez mais, quando eu e um grupo de professores da minha universidade nos propomos a montar um curso de psicologia numa universidade onde regionalmente não existia curso de psicologia público, né, só particular, e uma das questões era justamente essa, que absurdo, não, Centro-Oeste, Goiás, né, não tinha nenhuma universidade pública que tivesse, agora nós temos, só em Goiás nós temos 3, na mesma universidade, uma em cada campus, mas temos 3. E resolvemos montar esse curso dentro dessa perspectiva do compromisso social. E é muito interessante que eu estava vendo ontem o professor Antônio Virgílio falando das questões que são menos valorizadas no ENAD pelo próprio aluno e pelos cursos, que a questão é epistemológica e científica, né, e que isso dá base, é uma das coisas que a gente mais está fazendo, porque no sentido que é isso que vai fazer com que os nossos alunos pensem sobre as práticas que eles têm que atuar. Porque uma das grandes reclamações, eu acho que é do Brasil inteiro, vai para o SUS, né? Mas chega lá, eu já passei por isso, já fui para um hospital público, é um desespero, que a gente não sabe o que fazer lá, porque o tipo de formação que nós tivemos não foi para isso, né? Então você tem que reaprender tudo, né? Mas é muito difícil fazer isso, né? Fazer do psicólogo para ele ser um responsável com a população e com o desenvolvimento do país. E é uma das cobranças maiores que nós estamos tendo no curso, que o aluno vira assim para nós, todo mundo fala que a gente é bom, né? Mas se a gente não arranjar emprego, a gente vai voltar e bater aqui na porta da universidade, né? Aí tem hora que eu fico aquela luta de quem está, ao mesmo tempo, escutando a profissão, escutando quem a gente está formando, né, escutando o campo científico, né? Aí eu falo assim, o que fazer, né? Eu não estou te pedindo uma receita, porque eu sei que não existe. Eu falo do seu aluno, que é o seguinte, ele se assusta um pouquinho na hora que ele vai para o mercado, tá? Mas se ele tem essa formação que você está falando, tá? Ele faz a psicologia, porque ele inventa a psicologia, ele vai inventando a psicologia no caso, e ele porque, inclusive, a gente já está notando em alguns momentos, alguns pequenos estágios que eles estão fazendo, né? Ele levando coisas que as outras pessoas não estavam. Só que, ao mesmo tempo, eu fico sempre pensando, será que a gente tinha que dar aquela luta entre teoria e prática, né? Eterna, claro, né? E nunca vai ser resolvida. Será que eu teria que dar mais prática para eles? Ou será que eu teria mesmo que continuar fazendo com que ele repense a prática que está aí, né? E com esse repensar, vendo o contexto social, ele saber melhor o que fazer. Então, às vezes, eu fico nessa briga comigo mesmo e nós, professores lá da instituição. E colocá-los em contato com a realidade, né? É o estágio, a gente repensar o estágio, a gente sair aquela visão do consultório fechadinho, mesmo que a gente mantenha, né? Que é evidente que a clínica ela tem importância dentro da psicologia, mas não só ela, né? Odair, eu gostaria de saber como que tu enxergas a relação entre desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e a psicologia. Porque a gente sabe, né, que desenvolvimento humano não é diretamente relacionado com desenvolvimento econômico. Então, toda essa análise de conjuntura, ela claramente prioriza a economia. Quando eu estou falando que não se olha para a África,
porque, de fato, o humano não está priorizado. Tá? Quer dizer, portanto, o processo econômico se vê a si mesmo. É o desenvolvimento do conglomerado. As pessoas, na realidade, elas são vistas, desse ponto de vista, como os consumidores. Se ele está lá para comprar, por isso que não importa muito. Eu me escandalizo muito com uma frase do Fernando Henrique, que falou sem pensar, que ele disse assim: tem 15 milhões que perderam o bonde da história. Ele, presidente da República, dizendo que tinham 15 milhões de brasileiros que não dava mais para... Porque não tem jeito, não tem jeito de fazer com eles. Então, nesse momento, há uma lógica que está perdurando. Então, eu tenho que pensar a economia a serviço do ser humano. Só que o capital não tem... Porque o capital, qual é o problema? Ele não é maquiavélico, né, porque ele não gosta de gente. Ele depende das pessoas. Só que ele é anárquico. Aquela história de tudo que é sólido desmancha no ar, essa frase é absolutamente verdadeira, porque ele é anárquico. Então, essa última crise, o desespero dos caras, falam assim: mas como é que a gente produziu isso? E eles sabem como eles produziram. É mais ou menos como aquela história do sapo e do escorpião. O sapo ia atravessar o rio e o escorpião falou: sapo, me leva até o outro lado, né? Está pegando fogo aqui, me leva até o outro lado. E o sapo falou: não posso, né? Porque você é o meu predador, né? Você vai me matar. Tá? Ele falou: você é doido, sapo. Você vai estar me levando para o outro lado. Como é que eu vou te matar? Eu morro também. Tá? No meio do rio, o sapo tem uma dor lancinante, o escorpião ferroando o sapo. Ele falou: porra, vamos morrer os dois, por que você fez isso? Ele falou: é da minha natureza. Tá? Então, evidentemente, né, que isso é uma metáfora, né? Então, nós podemos dizer que quando os predadores do capital financeiro viram tudo estourando, eles falaram assim: mas pô, vocês não sabiam que esse negócio ia estourar? Ele falou: mas é da minha natureza, que eu vou fazer? Eu não consigo. Isso é a característica anárquica do capital. Portanto, ele não dá conta de fazer, a não ser o que ele sabe fazer. O que ele sabe fazer é fazer desenvolvimento através da exploração. É a característica central dele. Então, você não tem como humanizar o capital. Não tem. Tem que se manter relações de etnia. Então, isso faz parte da política pública. Só que não tem escola de português no lugar onde eles estão. Então, o governo sueco está pagando para o Joãozinho para ele ensinar português para o neto. Falou assim: quem que poderia ensinar? O Joãozinho falou: eu posso. Então você passou a receber do governo sueco. Aqui, esse é o melhor dos mundos, não é? Então, o capitalismo consegue produzir esse tipo de coisa. Só que o problema é que ele só produz isso lá. Lá em Ruanda não deu conta. Então, se você for ver aonde tem isso e aonde não tem, então, isso que aquela frase do Marx me inspira. Ele tem coisa para fazer ainda. Ele tem que transformar africanos em consumidores. Dentro dessa visão que não humaniza, ele desumaniza. E nós temos que pensar, a nossa responsabilidade, eu acho que o compromisso social inclui isso, nós temos que pensar em o que nós vamos colocar no lugar disso. E no momento, como nós não sabemos, no momento a gente tem que exigir o que você está exigindo, em todos os sentidos. Eu tenho que exigir humanidade. Então, o movimento de gays faz isso, ao fazer uma passeata